2014 eu estava vivendo uma estação de muita mudança da minha vida. A gente estava saindo da cidade onde eu me converti, voltando para minha cidade natal. E dentro desse contexto todo, eu recebo como indicação de uma tia minha, uma pastora, a minha primeira pastora, eu recebo a indicação de um ministério de louvor para ouvir as canções dele. E as canções começaram a mexer muito por dentro de mim. E eram canções muito diferentes de tudo aquilo que eu já tinha ouvido. O teor não apenas cristocêntrico, mas eu não sei dizer. Eu sei dizer que fluiu uma vida daquelas canções. E por 10 anos, esse ministério de louvor chamado Puertas Eternas, eles foram as músicas mais ouvidas nos meus devocionais, nos meus períodos de oração, na minha vida toda. Muita coisa da minha teologia de adoração e o que eu vejo como essa conexão íntima com o Senhor foi moldada pelas canções deles. E dentro desse tempo todo, desses 11 anos, eu nunca tive condições de ir até o Chile, por mais que eu sonhava. Algumas vezes eu pensei em me mudar para lá, para morar lá, estar perto deles, mesmo conhecendo eles apenas pela internet. Até que, esse ano, o Senhor deu a direção da conferência da Sala ao Céu e era muito claro dentro de mim que a gente precisava chamar Puertas Eternas e junto com o pastor e a pastora Mike e Lorena Bunster. E graças ao Senhor que usou alguns irmãos, eu fui abençoado com as passagens para ir na conferência e com a hospedagem lá. E uma das coisas que me tocou foi o quanto de vida de Deus havia naquela comunidade e o quanto aquela comunidade de fé exercia e exerce influência, não apenas no seu bairro, não apenas na sua comunidade, mas no país e na área governamental, por conta das ações de avivamento que eles têm, nas ações de justiça, como os santos devem fazer. Mas dentro desse contexto todo, eu digo que foi a minha maior experiência com o Senhor dentro de uma conferência, mas o que realmente me chocou, como vocês já sabem, eu tenho 2 filhos, né? O Mateus fez 3 anos agora, o Estevão tem 1 ano e 4 meses, e às vezes parece que as crianças elas são um incômodo nas nossas reuniões, um incômodo nos cultos, né? Que nos impedem de ouvir a palavra, nos impedem de adorar. E o que mais me emocionou, e eu fui muito confrontado pelo Senhor naquele ambiente, era o quanto as crianças não eram um problema, mas elas eram parte do culto. O quanto que as crianças brincando, às vezes correndo e tendo que ser retirada pelos seus pais dos ambientes, o quanto os gritos da criança não atrapalhavam o pregador, não atrapalhavam o ministério de louvor, não atrapalhava quem estava ouvindo as palavras, mesmo que havia tantos pastores de outras nações ali. Éramos 9 nações representadas naquele ambiente, crianças de várias nações distintas, mas fazendo amizades e as famílias se conectando e como famílias adorando ao único que é digno da nossa adoração. E isso me confrontou muito e me fez voltar para o Brasil diferente, olhando para os meus filhos e a minha família, que nós vivemos ministério em família, né? Nós não vivemos família em ministério, não são coisas separadas, a gente vive isso a partir da vida da nossa casa, mas eu acredito que era um ponto que eu precisava ajustar na minha forma de ver o mundo. E tem uma frase que eu sempre repito, é que criança não dá trabalho, criança ela dá fruto. Mas de alguma forma essa frase ela deixou de ser uma prática por conta das minhas correrias ministeriais. E eu comecei a pensar o quanto às vezes era mais cômodo deixar os meninos em casa e ir para o culto sozinho ou só com a Isabel, né? E dentro desse contexto eu voltei muito impactado de que os meus filhos eles não são um problema no culto, nenhuma criança é um problema no culto. Se nós formos pais que lideram os nossos filhos, que estabelecem limites e que têm bom senso, a criança nunca vai ser um incômodo. Na verdade, a criança ela é parte desse ambiente. E por as crianças serem parte de um ambiente, teve um momento que a presença de Deus veio tão forte naquele lugar, que as crianças começaram a sair dos seus pais e procurar pessoas para profetizar e orar. E eu comecei a ver crianças de várias idades distintas orando por pessoas adultas, pessoas idosas, e essas pessoas começaram a chorar diante da presença de Deus. E o que era interessante é que ninguém ensinou essas crianças a orar.
ninguém ensinou essas crianças a profetizar. Ninguém deu 3 passos para essas crianças de como fazer uma oração e como profetizar. Apenas o ambiente familiar, debaixo da presença de Deus, adorando ao Senhor, enviou essas crianças para fluírem na vida do Espírito que há dentro delas. Então eu quero te estimular, venha estar conosco. Essa foi a minha experiência, eu não sei qual a experiência que o Senhor vai te dar, talvez com relação à sua família, com relação ao seu altar da adoração, mas não deixe de estar conosco na conferência da Sala aos Céus. Eu espero por você, porque eu tenho certeza absoluta e um testemunho no meu espírito que essa conferência vai trazer um antes e um depois na nossa comunidade de fé. Deus te abençoe.